Bom dia! Bom dia, bom dia. Então, André, você pode nos falar um pouquinho sobre as suas experiências, a sua trajetória de carreira como um todo, e o que mais marcou a sua vida profissional nos últimos anos, quando o tema são as mudanças climáticas? Me formei em 1988, num período que não havia telefone celular nem internet. O Brasil estava saindo da ditadura. Eu já me considerava muito afeiçoado ao tema ambiental. Comecei no rádio, fui para a televisão, nunca deixei de trabalhar em rádio. Eu estou dentro de uma perspectiva assim que eu vi aparecer no transcurso do tempo desde que eu me formei, que é esse conceito de multiplataforma, ou seja, todos nós vamos desenvolvendo ao longo da carreira profissional habilidades para trabalhar em diferentes mídias: rádio, TV, internet, jornal, revista, enfim. E isso é algo que me parece surgiu durante esse tempo. Nessa área ambiental, nesse período, eu vi, testemunhei espaços que foram se abrindo, porque não era simples, fácil pautar assuntos ambientais nas mídias, exceto quando houvesse uma tragédia. Aí você não precisava nem pedir. Um vazamento de óleo, um grande incêndio, uma tempestade, mas o grande desafio, na minha opinião, sempre foi a gente abrir espaço na mídia para assuntos que não estivessem necessariamente relacionados à tragédia. Em relação ao aquecimento global, eu cobri a Rio 92 aqui no Rio de Janeiro, que foi a maior conferência da história até então, quase 200 chefes de Estado no Rio de Janeiro, na conferência, que foi a segunda da ONU sobre esse assunto, mas, repito, a mais importante e com maior prestígio. Desde então, a gente viu outras conferências acontecendo, mas naquela época nunca havia ocorrido nada parecido. Foi muito impactante, muito transformador. E foi a primeira vez que a questão climática foi assuntada num fórum internacional desse nível. Pode-se dizer que o primeiro acordo do clima foi celebrado no Rio de Janeiro, com esse nome, Acordo do Clima. Não tinha prazos nem metas, mas foi um consenso de que o clima do mundo estava mudando e a humanidade era, de alguma forma, e não se sabia exatamente o quanto, responsável por isso. Isso em 92. 5 anos depois, em 97, no Japão, celebrou-se o Protocolo de Quioto, que foi o primeiro tratado com prazos e metas para reduzir emissões de gases de estufa, portanto, histórico. Apenas os países ricos e industrializados teriam o compromisso de reduzir suas emissões no primeiro momento, e ele foi um divisor de águas no sentido de emprestar dentes ao Acordo do Clima do Rio de Janeiro. E, mais recentemente, em 2015, o Acordo de Paris, que está em vigor, e que é o acordo que temos. A gente precisa agora, no final desse mês, na COP26, em Glasgow, na Escócia, correr contra o tempo, porque o que foi apresentado voluntariamente pelos países para reduzir cada nação as suas próprias emissões não é suficiente ainda para a gente conseguir esvaziar o pior cenário, que seria uma elevação da temperatura média do planeta acima de 2 graus em relação ao que era a temperatura média do planeta antes da Revolução Industrial. Então, me interessa muito discutir soluções e ver de que maneira a gente pode fazer essa migração, né, essa transição que não é só energética, de fontes fósseis para fontes limpas e renováveis, mas me parece vai além disso, né? A gente precisa entender como desafio
promover o desmatamento zero, não deixar o lixo orgânico apodrecer a céu aberto. O Brasil tem aproximadamente 3 mil lixões. Reduzir o consumismo. Quer dizer, a gente precisa fazer as associações. O consumismo eleva emissões. E há estilos de vida que são predadores do clima, né? Então, a gente está falando, na verdade, de uma mudança cultural, na minha opinião. Vai muito além de uma transição energética e precisa ser rápido. Sim. E na sua opinião, já que a gente está falando de mudanças, é possível revertermos a crise ecológica que vivemos hoje? Sim, é perfeitamente possível. Agora, é possível porque a gente detém o diagnóstico, ele está claro, é a pior crise ambiental da história da humanidade. Essa crise tem a nossa digital, o nosso DNA, nós somos responsáveis, os principais causadores desse problema, e a gente precisa ser a solução. Então, nós temos conhecimento no mundo suficiente para saber o que não deveria mais ser feito e quais são as alternativas para não agravar essa crise. Nós temos tecnologias, já existem as tecnologias necessárias para virar esse jogo, e a gente precisa, com perdão do clichê, de vontade política, porque não é possível, em pleno século XXI, termos chefes de Estado analfabetos ambientais ou termos empresários, CEOs de grandes corporações que permaneçam alheios ou indiferentes ao papel que lhes cabe para acelerar esse processo, né? Então, a cada dia a gente pode fazer algo melhor no setor público, porque cada um de nós vai ter uma responsabilidade, evidente. Mas eu entendo que é justamente na área governamental que as grandes mudanças precisam ter lugar. E em diferentes setores. Desmatamento zero, certificação e selagem de produtos neutros em carbono. Isso já acontece em alguns lugares do mundo. Você vai no supermercado comprar qualquer coisa e na bula tem quanto de carbono aquele produto emitiu para existir. Isso vale para uma pasta de dente, para um livro, isso vale para um desodorante. E o cidadão, o consumidor, ele precisa fazer as escolhas certas, estimular os setores da economia que são ecoeficientes e são promotores da economia de baixo carbono, né? São escolhas que a gente faz no dia a dia e os governos podem e devem contribuir nesse sentido. Para isso, precisa ter o encaixe das políticas públicas com o conhecimento científico. O que a gente tem visto é um descolamento do que a ciência revela como problema e o que aponta como solução, e governos que estão caminhando de forma temerária, sem, eu diria, um entendimento da gravidade da situação, né? Porque a ignorância, ela é humana, nenhum de nós sabe tudo, a ignorância faz parte. Agora, quando a pessoa obstinadamente mantém-se num estado de ignorância e tem orgulho da própria ignorância e pratica o negacionismo científico por princípio, isso não é mais ignorância, é estupidez. André, falando sobre ignorância também, você já apresentou muitos temas referente a isso. Qual a problemática da disseminação de fake news? Você já se deparou com alguma fake news? Como você reagiu? E como foi isso para você, no contexto ambiental? Bom, de uma forma geral, é preciso entender o sentido do termo. Fake news não é uma notícia falsa. Uhum. Fake news é deliberadamente a intenção de burlar os fatos, de disseminar mentiras com certos interesses, principalmente políticos, colocados como justificativa para a veiculação dessas mentiras.
Em relação ao meio ambiente, a gente tem visto, com toda franqueza, no atual governo federal, principalmente na gestão do ex-ministro, que entendeu que deveria sair do cargo acossado por investigações graves, duas delas do Supremo Tribunal Federal, foram vários os momentos em que veiculou-se com papel timbrado do Ministério do Meio Ambiente fake news, né? São vários, eu teria várias situações. Quando se suprimiu o Conselho Nacional do Meio Ambiente, o CONAMA, que há 30 anos organiza debates e define políticas públicas com força de lei, uma resolução CONAMA é algo muito importante, é um conselho que reúne representantes do governo, dos empresários, do terceiro setor, das universidades. É muito importante, é uma ideia brasileira que deu certo. E esse governo solapou o CONAMA sob o pretexto, isso é fake news, de dar mais agilidade às decisões. Na verdade, o que se queria era garantir que a palavra final fosse desse ex-ministro. Quando se suprimiu o poder de fiscalização do IBAMA e se tolhiu a capacidade de aplicar multas, sob o pretexto de que o IBAMA é uma fábrica de multas, isso é uma fake news, porque abriu-se a porteira para a maior taxa de desmatamento até aqui desse governo, uma taxa acima são 56% acima na média dos últimos 5 anos anteriores ao governo Bolsonaro. Então, assim, é uma profusão de fake news. O ex-ministro não quis sediar no Brasil uma COP, uma Conferência das Partes do Clima, alegando que esse era um assunto acadêmico e iria custar caro para o Brasil sediar uma conferência dessa. Fake news. A ideia de que os indígenas querem um estilo de vida como os não indígenas sugerem que seja o caminho, entendendo a terra como uma área de produção. Eu já tive em territórios indígenas, tenho amigos, Ailton Krenak, Almir Suruí, Cacá Verá, Marcos Terena. É uma aberração dizer que os indígenas, como se os indígenas fossem todos iguais. São mais de 200 culturas diferentes e, na maior parte dos casos, o entendimento que essas culturas têm da terra é bem diferente daquela ou daquele entendimento que o não indígena tem. É tão fácil entender e demonstrar isso, e essa narrativa ela é oportunista, desonesta, imprópria para quem entende a importância da proteção dessas culturas. Então, é muito desagradável ter que lembrar o extenso repertório de fake news de um governo que fez da fake news a sua obra-prima e defende leis que impeçam que os provedores de conteúdo recriminem ou removam fake news. É um absurdo. A gente está vivendo um período difícil de descrever pela dimensão do absurdo, mas isso vai passar. André, a gente está aqui falando sobre desafios, fake news. Ontem saiu na mídia o relatório da OMS, né? E, nesse sentido, você, enquanto jornalista, qual é o papel da mídia para a conscientização sobre esses relatórios? Enfim, qual é o papel da mídia para poder informar o leitor sobre essas questões que precisam, né? E são poucos levadas a sério. Muitas vezes tem uma abordagem
menos superficial, enfim. Eu acho que houve muitos avanços. Eu entendo que, hoje em dia, quando a gente fala mídia, o certo seria a gente falar no plural mídias, porque você vai ter as grandes empresas de comunicação e você vai ter os influenciadores digitais, os blogueiros, os youtubers. Você tem uma amplitude de canais de comunicação que enriquece, a meu ver, o debate, a possibilidade de trabalhar a informação em diferentes níveis, para diferentes públicos-alvo e com diferentes estratégias de comunicação, e principalmente em tempos de fake news, a gente vai precisar denunciar o trabalho desonesto, criminoso e perverso de quem amplifica a mentira. Então, quando você fala do fato ou fake, né? Quer dizer, infelizmente, a gente vive um tempo em que, dentro das empresas de comunicação, você precisa criar um núcleo de fato ou fake. Porque, infelizmente, vamos pegar a pandemia como exemplo. Quando você amplifica a mentira de que cloroquina, hidroxicloroquina ou ivermectina atenuam ou previnem Covid, você tem que vir a público. E os provedores de conteúdo também fazem isso. Canais de comunicação, por exemplo, nos Estados Unidos, várias vezes interromperam a entrevista. Na CNN, tem alguém falando assim, não, porque o tratamento preventivo é como se fosse uma guilhotina. O âncora do programa interrompe e diz assim, interrompemos porque isso não pode ser veiculado, porque isso é mentira. Então, a gente está vivendo um tempo curioso, quer dizer, em que não apenas o papel da imprensa, de uma forma geral, e dos comunicadores também, mesmo quem não é jornalista, não é apenas o de divulgar o que venha a ser uma informação de utilidade pública e que seja uma informação relevante para quem está preocupado com qualidade de vida, saúde, longevidade, combate à fome, miséria, exclusão. Quer dizer, você vai ter que ter, além desse trabalho, que é importante, desqualificar a fake news. Então, tá interessante. É muito emocionante trabalhar como jornalista no século XXI, num mundo que tem esses desafios, né? Para todos os efeitos, é estimulante também o trabalho com essa configuração. Perfeito. André, você também é escritor, né? Você já escreveu vários livros e você escreveu sobre o mundo sustentável, né? Como foi o processo de criação e o surgimento da ideia? E qual a importância de falar sobre as mudanças climáticas também, na sua visão? Não é possível não falar sobre mudança climática. É o maior desafio do nosso tempo. É algo que deveria inspirar corações e mentes, é algo que deveria estar na pauta todo dia, é algo que a gente não deveria esquecer um minuto, porque isso já é. Aquecimento global, a gente não está falando do futuro, a gente está falando do presente. E o presente está se tornando hostil por nossa irresponsabilidade e omissão. Então, não dá para não falar do tema aquecimento global. Isso é tão relevante que, há quase 2 anos atrás, o jornalão inglês The Guardian resolveu mudar o manual de redação, suprimindo a expressão climate change, mudança climática, que você não lê mais essa expressão nas mídias do The Guardian, para crise climática ou emergência climática. Eu estou aqui reproduzindo uma decisão editorial de um grupo importante do Reino Unido, para você ver que assim, o nível de importância, o status desse assunto só faz crescer. Então, qualquer livro, qualquer publicação sobre meio ambiente não pode deixar de falar da questão climática. E mundo sustentável é a utopia
da gente viver num mundo melhor e mais justo, que, por definição, precisa ser sustentável. A gente precisa viver num mundo em que as nossas escolhas tenham o cuidado de levar em consideração os limites da Terra. Há um relatório que já tem mais de 50 anos de existência, chamado Os Limites do Crescimento, assinado pelo Clube de Roma, que é um grupo de intelectuais cientistas que usaram uma metodologia do MIT, o Massachusetts Institute of Technology, para pela primeira vez assinalar que a Terra tem limite. E você demonstrou isso 50 anos atrás gastando o economês, né? Nós temos há 10 anos atrás o ex-chefe do Banco Mundial, a pedido do governo inglês, lançou um relatório de 400 páginas apenas sobre economia, mas resumindo a encrenca que é para a economia não prestar atenção no aquecimento global. Então, esse relatório apresentou o custo da inação. Tem um custo para mudar o mundo e a gente promover a economia de baixo carbono. E esse economista, o Nicholas Stern, e o relatório chama-se Stern Review, e ele foi uma bomba, assim, porque, pela primeira vez, lançou-se uma publicação extensa, bem fundamentada, usando os parâmetros da economia formal para mostrar. Não é bom negócio ignorar o aquecimento global, porque o custo de não fazer nada é muito superior ao custo de fazer o que os cientistas dizem que precisamos fazer. Então, para o próprio capitalismo, não é inteligente ignorar o aquecimento global. Portanto, nós estamos vivendo um momento, eu como jornalista, em diferentes momentos, como na TV Globo, na Globo News, dando aula na PUC, dando aula na UFRJ, falando no rádio, escrevendo livro. Aonde eu tiver, esse tema é um tema capital. A função do jornalismo se resume, a meu ver, em duas vertentes, que eu gosto de chamar de duas asas, para o jornalismo voar alto. A primeira asa do jornalismo, portanto, a primeira obrigação de todo jornalista é denunciar o que está errado, é mostrar o que vai na contramão do bom senso, da razoabilidade e da ética. É um trabalho que se confunde, às vezes, com o da polícia ou do Ministério Público. A outra asinha do jornalismo é mostrar o que dá certo, ser vitrine de soluções, apontar caminhos, sinalizar rumo e perspectiva. Essas duas asas, a meu ver, aferem ao jornalismo a sua nobreza e a importância desse trabalho. André, só uma pergunta. Como que foi essa ideia inicial, o processo de criação? Você falou um pouquinho, mas qual foi a ideia inicial para fazer esse livro do mundo sustentável? Necessidade de comunicação. O livro também é uma mídia. Só que o livro impõe mais responsabilidade porque você eterniza na letra do livro uma informação. Livros escritos por jornalistas claramente têm um risco de ficar datado, porque a gente está muito ancorado no factual. Mas eu prefiro correr esse risco do que não escrever. Então, o ponto de partida foi alcançar um público que já me conhecia ou não me conhecia com a informação disponibilizada no formato literário. É um exercício de comunicação. Perfeito. E você conhece alguma iniciativa inovadora? Já promoveu ou promove alguma recentemente? O tempo todo a gente está trabalhando, com conteúdos
que possam ser chamados de inovadores. No programa semanal Cidades e Soluções, faz parte da linha editorial do programa, como eu disse, sinalizar rumo e perspectiva. A gente foi falar dias atrás, fizemos um programa especial sobre cobertura vegetal no Brasil. Está todo mundo falando de desmatamento, a gente queria mostrar os bons exemplos de revegetação. Em Goiânia, a gente viu algo fantástico, que é a prefeitura apoiando o cidadão que pode ligar e pode adotar uma árvore indicando onde ela queira ser plantada. Portanto, não é virar as costas à prefeitura que vai revegetar a cidade. O cidadão participa diretamente e ele pode ser o agente da revegetação. É algo interessante. E essa é uma tendência em várias partes do Brasil, onde comunidades se organizam, fazem a catalogação das árvores do bairro, promovem mutirões de revegetação. E tudo isso faz parte, portanto, da rotina do programa. A gente está ligado, a gente está de olho aonde inovações de governos, de empresas, de pessoas, de grupos de pessoas façam a diferença de alguma maneira. Perfeito. E, André, para finalizar, você pode falar um pouquinho sobre os seus planos futuros, se você tem previsão para os próximos livros, projetos? Enfim, pode usar o seu espaço. Olha, eu vou ser muito franco com você. Eu não é do meu feitio fazer projetos futuros. É curioso isso. Até aqui, tudo que me aconteceu, tem acontecido, se deveu basicamente a circunstâncias aonde eu fui realizando escolhas. E tem sido assim. Eu gosto muito do verbo fluir. Por vezes, é importante a gente estar muito atento aos sinais que a vida traz. Nada contra projetos, eu estimulo os projetos, eu tenho ideias de 2 ou 3 livros prontas, eu tenho ideias assim em relação a como o meu trabalho poderia ter outras resoluções mais autorais, menos vinculadas a empresas de comunicação. Em certa medida, eu já faço isso. Então, quando eu digo prestar atenção aos sinais, é porque a gente está vivendo tempos muito dinâmicos. E é muito importante a gente estar atento para perceber de que maneira a gente pode ser útil, de que maneira a gente pode contribuir para um mundo melhor e mais justo. E, às vezes, a gente fica dourando muito a pílula, pensando em projetos sofisticados, diferenciados, e não consegue perceber o que vai à volta. E o que vai à volta, e que está bem pertinho da gente, pode ser a bola da vez, pode ser a prioridade, mas você está lá idealizando, assim, plasmando projetos quase inacessíveis, quando, na verdade, eu presto muito atenção nas circunstâncias do momento. Ninguém previu. Na verdade, previram que haveria em algum momento uma nova pandemia, mas quando o coronavírus chegou, pegou todo mundo de calça curta. Não foi previsto. Também não foi previsto que o Brasil fracassaria miseravelmente no enfrentamento da pandemia e chegássemos a 600 mil óbitos, que é algo descomunal. Portanto, nós estamos aqui vivendo tempos desafiadores. E o mais importante, a meu ver, é a gente estar pronto para agir, fazendo a nossa parte, tentando, de alguma forma, perceber aonde a nossa pecinha se encaixa nesse imenso tabuleiro.
E eu acho que tem uma questão geracional também. Existem momentos da vida que a gente tem muito mais facilidade de fazer projetos. Na idade de vocês, eu acho isso fundamental. Ter projetos, ter sonhos, vislumbrar assim um horizonte. No meu caso, eu estou surfando a onda. A onda eu já peguei. Eu estou agora surfando, vendo onde ela vai dar. E espero que ela dê num lugar legal. Eu queria encerrar dizendo que eu não tenho nenhuma pretensão. É curioso isso. Eu não sei como é que vocês registram o que eu vou falar, mas um aprendizado que eu tive na minha vida, como profissional e como cidadão, como ambientalista, é que eu não devo ter e deixei de ter a expectativa de que, enquanto eu estiver aqui encarnado, eu vá ver as mudanças que eu sonho para o mundo. E isso não me frustra nem me entristece. Isso, na verdade, eleva a responsabilidade de eu ser semente. E eu acho que a gente precisa ter essa noção histórica. Cada um precisa se perceber dentro do... Assim, o que eu fizer hoje, a utopia que eu tenho, a ideia de mundo melhor e mais justo que eu tenho, eu vou ver realizar? Eu penso que eu não conseguirei tempo para isso. Mas isso não inibe que, desde já, eu faça a minha parte. Então, eu acho isso muito bonito, quando a gente passa o bastão sem saber o resultado daquela corrida. Você está passando o bastão para quem vier levar adiante, e a gente vai avançar, e a gente vai correr, e a gente vai completar a prova. Mas todo mundo é importante nessa história. Quem é semente, quem viu brotar, quem viu crescer, quem viu florir, quem viu frutificar. Em cada momento, teremos protagonistas nessa história. E o jovem hoje não é coadjuvante. Eu acho lindo o protagonismo da Malala na área da educação, acho lindo o protagonismo da Greta na área do clima, e eu torço muito para que os jovens me surpreendam, fazendo aquilo que está fora da caixinha, porque não dá para esperar mais, não. A gente tem que fazer a coisa acontecer. Muito obrigada, André. Você foi maravilhoso, nos deu uma aula, foi uma honra, como eu disse. Que venha muitos e muitos e muitos sucessos para você daqui para frente. E você nos ajudou muito nesse TCC, pode ter certeza. Que bom. Bruna, Fernanda, Vitória, sempre em frente. Não deixem de sonhar, não deixem de fazer o que o coração de vocês aponta a ser o certo. Tá bom? Muito obrigada, André. Tudo de bom. Foi incrível, incrível. Tudo de bom. Obrigada. Obrigado. A admiração por você só aumentou. Que bom. Fiquem com Deus. É um prazer. Na torcida, lutem como as garotas, não é? Lute como uma garota. É isso aí. Sim, sim. Nosso objetivo com esse site aqui é realmente conscientizar, chamar mais pessoas para que mude mesmo, sabe? Faça história. Que bom. Tudo de bom. Fiquem com Deus. Obrigada. Bom feriado. Valeu. Obrigada. Tudo de bom. Tchau.